O São Paulo não ganhou fora do Flamengo. O Sampaoli perdeu do São Paulo fora. Aquela anta paralítica conseguiu perder do time que não ganha de ninguém fora. E ele perdeu a Copa do Brasil dentro do Maracanã. Mais uma proeza, né, Renato? Mais uma proeza, mais uma proeza. Posto esse reparo histórico, o Flamengo, o Tironi, é um time feito por jogadores que tem muito pouco foco. Eu não vou dar nomes aqui porque eu não tenho certeza. É uma única fonte, eu não consegui checar direito. Mas o que se comenta é que depois da derrota para o Grêmio, teve uma porção de jogador que foi para a noite. Imagina. Então, quer dizer, o que eu acho é que passou a haver nesse grupo uma turma. Antigamente tinha o bonde da Estelinha. Lembra do bonde da Estelinha? Sim. E tinha o Everton, que disse que ia sair do Flamengo para ser campeão, nunca mais ganhou nem para o ímpar. E outros jogadores. Com uma visão péssima dele. Saiu do Flamengo e falou: saiu do Flamengo, o Flamengo ganhou tudo. Flamengo ele foi pro São Paulo, que só ganhou agora. E ele não ganhou nada. Só ganhou agora. Ele foi pro São Paulo. Não tá mais lá. Ele não tá mais. Não. Mas quando ele saiu e foi pro São Paulo. Vou ser campeão. Pois é. E depois foi pro Grêmio, depois foi uma opção de lugar e não ganhou nada no lugar nenhum. Mas o que eu acho é o seguinte: os jogadores do Flamengo perderam o senso do que é ser um atleta profissional. Eles estão muito mais, boa parte deles, claro que não são todos, mas uma parte importante, está muito mais preocupada com o que vai fazer depois do jogo do que com o que vai fazer durante o jogo. É a coisa mais normal do mundo você ver jogador do Flamengo embalada que vai até 6 horas da manhã, embalada logo a seguir da partida, e por aí vai. O Tite já começou a perceber isso, tanto que o Tite recriou algo que estava banido do futebol do Flamengo há muito tempo, que é a concentração. O Tite voltou a exigir que os jogadores se concentrem antes da partida. Para quê? Para que pelo menos na véspera do jogo os caras não vão para a noite, porque senão ia acontecer isso, e estava acontecendo. Então acho que o Flamengo vive hoje em dia, e cabe ao Tite esse diagnóstico na montagem do elenco do ano que vem. O Flamengo vive hoje em dia um problema sério de foco e de preparo físico, porque isso custa. E jogadores que já não têm mais idade para poder se recuperar de um dia para o outro. Aí vai ter gente que lembra assim, o Romário e o Renato faziam isso. Gente, era anos 90, era outro futebol. Outro futebol. Corria-se muito menos dentro do campo. A exigência física era muito menor. O Romário e o Renato, se quisessem fazer o que eles faziam quando eram jogadores, não conseguiriam ter o destaque que tiveram nas suas épocas. Está o Casagrande para me falar isso aí melhor do que todos nós, porque ele jogou nessa época. Então, o problema do Flamengo, eu acho que é isso. E jogadores que passaram a ser intocáveis. Ainda mais num departamento de futebol, que me desculpe o termo, mas que é dirigido por bananas. Bananas. Ninguém tem coragem de contrariar o Gabriel em nada. Imagina, o Flamengo está prestes a renovar o contrato com o Gabriel por 5 anos, com aumento de 20%. Agora me diz, faz sentido isso no pior ano do Gabriel no Flamengo? Porque essa temporada é um desastre na história do Gabriel no Flamengo. E aí os caras querem dar 5 anos para ele e mais 20% de aumento. Então tem muita coisa mal resolvida. O Flamengo, para começar a trabalhar sério no ano que vem, o Tite precisava fazer uma coisa que ele chegou a sinalizar no início, depois eu acho que disseram para ele, não fala nisso agora, não. Que é botar um cara forte no futebol para trabalhar junto com ele. Escolher um diretor técnico, gerente profissional, seja lá qual for o cargo que queira dar, o nome que você queira dar, para tomar conta da casinha enquanto o Tite se preocupa mais com o que acontece dentro de campo. Porque o Jorge Jesus, por exemplo, fez isso tudo sozinho. Mas o Jorge Jesus é um ponto fora da curva na história do Flamengo. O Tite, se for malandro, inteligente, e eu acho que ele tem que rapidamente chamar um cara, seja um braço direito dele, dizer assim, olha, vem para cá, vem trabalhar na minha comissão técnica, mas você toma conta de tudo. Jogador que começar a ir muito para a noite, você me avisa. Você toma conhecimento das coisas aqui para eu poder fazer o meu trabalho. Além disso, tem a questão da idade. O Everton Ribeiro é, hoje em dia, o que foi o Diego Ribas no ano passado. Ele foi um grande jogador, ele tem uma história importante no Flamengo, não consegue mais jogar. Ele não. O Flamengo começou a levar a virada do Grêmio no intervalo, quando o Tite tirou o Pulgar, que segundo ele, Tite, estava debilitado fisicamente por uma virose, mas em vez de botar um jogador com o mesmo vigor físico, botasse o Vitor Hugo, botasse o garoto lá, o Igor. Agora não, ele botou o Everton Ribeiro. No que ele botou o Everton Ribeiro, o meio-campo do Flamengo foi para o espaço. O Renato começou a empilhar atacante, tomou conta e em 10 minutos virou para 3-1. Então, o Tite tem... O fundamental do Tite ter assumido esse ano é exatamente para ver de perto todos esses problemas que existem no Ninho do Urubu, e não são poucos. E tem que haver uma reformulação grande mesmo, do elenco.
Eu sempre achei que pensar no Gabriel fora do Flamengo seria um crime de lesa patrimônio, pela história que o Gabriel conquistou. Mas o Gabriel desse ano, olha, o Gabriel desse ano, se não tivesse feito o que já fez, não merecia nem ter o seu contrato renovado. Quanto mais com 5 anos com 20% de aumento. Eu espero que o Landim, e eu já sei que dentro da Gávea existe muita gente contra essa história, repense isso e diga para o Gabriel, não, eu renovo com você, mas eu renovo por 2 anos. E você vai passar a ter um número de metas aqui, de gols a fazer, de desempenho, de quantidade de, como é que chama, meu Deus, aquela massa magra. O Gabriel está roliço, só não percebe quem não quer. Então, eu acho que o problema do Flamengo é um elenco super vitorioso, super campeão, que envelheceu e, o que é pior, perdeu os hábitos de atletas campeões, de atletas que sabem que hoje em dia você não pode sacrificar o seu corpo em outras atividades sem que pague um preço para isso dentro de campo. Vai ter trabalho o nosso professor Adenor, bastante trabalho. E a vaga para a Libertadores está ameaçada, hein? Está ameaçada, porque ele já caiu para 3º lugar, ele não pode cair de 4º, e tem uma opção de gente chegando, babando ali, né? De que o Everton Ribeiro já estava acertado 1 ano com o Flamengo. E segundo o portal, as negociações travaram, porque agora o Everton quer 2 anos. Ou seja, segundo o GE, tá? Então, se isso realmente de fato for verdade, é a casa da mãe Joana. Absurdo. Ah, você quer até pô, renovou com o Bruno Henrique 3 anos, então eu quero 2. Renovou com o Gabriel 5 anos, eu tô aqui, também quero 2. Virou a casa da mãe Joana. E aí, nesse tiroteio, tá o Tite, que foi contratado para ser bombeiro, porteiro, treinador, padre, pai de santo, a porra toda, e vai pegar já um elenco saturado, um elenco acomodado e com contrato renovado. Como é que você faz uma reformulação dando contratos longos para esses caras que, teoricamente, não vivem um bom momento, estão acomodados ou talvez não tenham mais o mesmo rendimento de antes? Só que a questão é, o Pedro e o Gabriel hoje não conseguem desempenhar. E quando você não fala em contratar... Se você for contratar um jogador, tem que ser titular. Tem que ser para tirar os caras da zona de conforto. Porque agora, quando o Pedro tá mal, o Gabigol consegue estar pior. Quando o Gabigol tá mal, o Pedro também não tá bem. Então virou bagunça. Esses caras estão completamente confortáveis no Flamengo. E eu, sinceramente, eu estava esperançoso do Tite ter uma mudança. Com esses contratos longos, o trabalho do Tite fica em xeque também, cara. Claro que vai ficar em xeque. Imagina você contratar um cara para botar 2 milhões no banco. O Gabriel vai custar 2 milhões e com esse futebol dele, ele vai ser muito banco de reserva. Falando agora do ataque do Flamengo, na verdade, sobre os 2 centroavantes do Flamengo, Pedro e Gabigol. O Flamengo está há 3 meses sem gol de bola rolando de um centroavante. Exatamente isso. Não é fake news, não. Vou repetir. O Flamengo está há 3 meses sem gol de bola rolando de um centroavante. Pedro e Gabigol não fazem gol em bola rolando há mais de 3 meses. O último foi no dia 26 de julho, quando o Gabigol marcou contra o Grêmio lá em Porto Alegre. De lá para cá, o camisa 10 só fez mais um gol, que foi de pênalti, na vitória por 3-2 sobre o Curitiba no Couto Pereira. Já Pedro, o último gol de bola rolando foi no dia 28 de junho, quando ele marcou contra o Alcas, na goleada por 4-0. Inclusive, o site ge.com fez um levantamento aqui dos números de Gabigol e Pedro. Gabigol após 26 de julho, 15 partidas, 9 como titular, 903 minutos em campo, média de 60,2 por jogo, 11 finalizações com bola rolando, 6 para fora, 2 bloqueadas, 2 defendidas, uma no travessão e uma assistência para o Bruno Henrique no gol contra o Olímpia. Já Pedro, após o 28 de junho, 20 partidas, 13 como titular, 1.313 minutos em campo, uma média de 65,6 por jogo, 20 finalizações com bola rolando, 7 para fora, 7 bloqueadas, 6 defendidas e 0 assistência. Gente, isso aqui mostra o quão absurdo é a renovação de contrato do Gabigol nesse momento. Eu acho um absurdo, um escárnio, uma falta de respeito com o torcedor. Você dá um aumento para um jogador que não está rendendo nada em campo. Hoje ele é reserva. Ele já tem um baita salário no Flamengo. Eu garanto que não tem nenhum clube no futebol brasileiro procurando o Gabigol. Ah, mas tem o exterior. Duvido. Ele vai querer ficar lá no frio ou ir para a Arábia? Aqui ele pode ser o Lil Gabi, gente. Em nenhum desses lugares aí ele vai poder ser o Lil Gabi. Onde eu quero chegar aqui, ele tem tudo no Rio de Janeiro. Tudo. Salário em dia, estrutura, clube com visibilidade, mora numa cidade maravilhosa. De fato, não faz o menor sentido essa renovação de contrato do Gabigol nesse momento, tá? Por falar em renovação de contrato, vamos falar do Everton Ribeiro. Porque é o seguinte,
O Flamengo quer dar 1 ano de contrato para ele, renovação. Ele é um jogador, eu vou até ver a idade certinho, para eu não falar besteira. É um jogador com idade avançada. Everton Ribeiro, gol. Vamos lá. É um jogador com idade avançada e ele está pedindo 2 anos de contrato. Lembrando que o contrato dele acaba agora em dezembro. Ele tem 34 anos. Está pedindo 2 anos de contrato. Ele viu o Bruno Henrique com 33 receber 3 anos de contrato. Esse, entre aspas, foi o problema ao dar 3 anos de contrato ao Bruno Henrique, porque abre um precedente dentro do elenco. Mas, sejamos francos, eu vejo até alguns vídeos, eu confesso para você que eu não lembro o nome do rapaz, mas ele exemplificou muito bem quando ele disse que o Flamengo parece o Barcelona, que não sabe encerrar ciclos, e o Real Madrid sabe encerrar ciclos. E é verdade, o Flamengo não sabe encerrar ciclos. Gente, o Everton Ribeiro não rende mais aquilo que rendia anteriormente. Poxa, Vene, mas se ele for para um outro clube, ele pode render. Deixa ele ir, ele vai pode render como pode não render também. Ou reduz de forma drástica o salário dele. Não faz o menor sentido o Flamengo dar 2 anos de contrato para o Everton Ribeiro, gente. Ele não está rendendo nada hoje, vai render daqui a 2 anos? É óbvio que não. É óbvio que não. Então por que aceitar dar 2 anos de contrato para o meia? Eu acho o Everton Ribeiro ídolo. Sou grato por tudo que ele fez com a camisa do Flamengo, mas é passado. Não é porque ele fez no passado que o Flamengo tem que ficar, entre aspas, renovando como forma de agradecimento. O Flamengo não sabe encerrar ciclos. A verdade é essa. Foi assim com o Diego Alves, foi assim com o Diego Ribas, foi assim com o Felipe Luiz, pode ser com o Everton Ribeiro, e eu espero que não seja com o Rodrigo Caio, porque a informação que eu tenho é que o Flamengo não vai renovar o contrato dele. Tanto é que ele não está sendo utilizado. Assim espero. Espero que não tenha nenhuma mudança nesse cenário aí. Mas com o Everton Ribeiro, nem 1 ano de contrato eu sou a favor.